Esse policial encontrou um bebê em um carro e quebrou o vidro imediatamente. Você pode estar pensando que ele fez a coisa certa, mas a verdade é que o homem cometeu um erro terrível. Por que ele não deveria ter feito aquilo? Por que aquele bebê estava dentro de um carro com os vidros fechados? Vamos descobrir as respostas agora mesmo. Jason Short sempre sonhou em ser policial. O homem se apaixonou perdidamente pela profissão ao ver um profissional da área em ação. O oficial havia recuperado alguns pertences que foram roubados de sua mãe e Jason, ainda criança, ficou com seus olhinhos brilhando de emoção ao ver o quanto sua mãe ficou agradecida ao homem que ela mal conhecia. Daquele dia em diante, o garotinho, que não pensava em nada além de brincar o dia inteiro, tinha aceitado uma missão para sua vida inteira. Ele queria se tornar um grande policial. As pessoas ouviam a história fofa da criança e julgavam ser apenas um sonho bobo, pois achavam que logo iria se desencantar de toda aquela fantasia e pular para a próxima, como faz a maioria das crianças. Pois uma hora ele queria ser polícia, já na outra poderia querer se tornar um cirurgião. Mas para Jason, esse não era o caso. O tempo passou e o garoto continuava com aquele pensamento. Toda a sua vida parecia ter sido apenas em torno daquele sonho. Naquela altura do campeonato, nenhum familiar achava que os sonhos de Jason eram apenas coisa de criança, pois o menino fazia questão de mostrar o quanto ele levava a sério. O menino logo se tornou um jovem adulto e mostrou mesmo que levava aquela história a sério, já que foi o mais novo de sua época a entrar para a academia de polícia de New Hampshire. Ele só não esperava pela situação embaraçosa que brevemente iria passar. O dever chama. Jason já era um policial consagrado, mas ele tinha um segredo que nem mesmo sua mãe sabia. Todos sempre respeitaram sua coragem e bravura quando as pessoas de sua família, como seus colegas de trabalho. No entanto, ele ainda era apenas um ser humano e, como todo mundo, tinha uma grande fraqueza. O policial sempre sonhou em ser pai e não via a hora de conseguir realizar essa meta em sua vida, mas ele sabia que tudo tinha um momento certo e que brevemente chegaria a sua hora. No entanto, enquanto isso, inúmeros pensamentos rondavam sua cabeça. Quando Jason recebia qualquer chamada de ocorrência envolvendo crianças, ele logo tremia na base, pois nunca conseguia conter o frio na barriga e a emoção, como se fosse o seu primeiro dia de atuação. Por esse motivo, o homem rezava depois de entrar em sua viatura. Ele pedia a Deus que protegesse todas as crianças e que ninguém de seu departamento ou de qualquer outro recebesse um chamado de ocorrência muito triste com algum pequenino. Jason costumava achar que suas orações davam muito certo e que Deus sabia de seus problemas para lidar com essas situações. Mas isso só pareceu funcionar por um tempo, pois depois de alguns meses sem atender a esse tipo de chamado, o homem não pôde fugir de seu dever. Uma criança esquecida. O ano era 2016 e Jason estava tremendo, sozinho, mas precisava se mostrar forte, pois aquele tipo de situação exigia pulso firme. Sendo assim, ele seguiu o mais rápido possível para o local. Um homem havia ligado para a polícia informando que uma criança tinha sido esquecida dentro do carro. New Hampshire era um lugar conhecido por suas lindas florestas brancas e seus esportes de inverno com a temperatura a 2 graus negativos. Mas infelizmente para ele, o mês era julho, a época mais quente do ano, quando as temperaturas médias podem ultrapassar os 27 graus. Isso claramente não era nada bom para uma criança que havia sido esquecida dentro de um carro com aquelas janelas fechadas. Jason partiu no exato momento em que recebeu o chamado, mas estava temeroso de que a temperatura dentro do veículo do bebê aumentasse esporadicamente em pouquíssimo tempo. O veículo em questão estava dentro do estacionamento de um shopping que, por sorte, Jason sabia muito bem o caminho. O homem não demorou para chegar ao local, mas sentiu sua cabeça ferver ao ver a quantidade de carros, por isso ele teve que usar toda a sua experiência para localizar o veículo exato. Um terrível erro. O policial Jason recrutou todas as pessoas que estavam no estacionamento para procurar pelo bebê, mas no fim aquela ação não seria necessária, pois foi ele mesmo quem deu de cara com a cena chocante. O homem olhou pela janela e viu roupas de bebê espalhadas e alguns itens como uma chupeta e algumas fraldas, por exemplo. O oficial optou pelo mais fácil primeiro. O homem puxou a porta do veículo com toda a sua força, mas não abriu.
Todos os civis estavam olhando apreensivos o trabalho dele. Jason, ao ver que a maneira mais fácil não daria certo, não perdeu tempo em achar outra solução e pegou seu cacetete e partiu para cima. Antes de saber o desfecho final, não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal! Agora, voltando à história principal. Jason não tinha outra escolha a não ser quebrar o vidro da porta do motorista do carro e foi exatamente isso que ele fez, pois não poderia arriscar a vida daquele bebezinho. Todos estavam apreensivos, sem saber se a criança, que parecia ter alguns dias de vida, iria sobreviver. Jason rapidamente pegou o recém-nascido no colo para tirá-lo dali, mas ao segurar ele, o policial herói percebeu uma coisa terrível. Por alguns segundos, Jason achou que tinha dado tudo certo, mas assim que pegou a criança em seus braços, percebeu que a pele dela estava muito gelada e seu corpo já não tinha vida. Afinal, ninguém sabia quanto tempo aquele bebê tinha passado dentro do carro. O homem estava bem preparado e sabia exatamente como agir naquela situação. Rapidamente, o homem abriu a boca da criança para saber se havia algo impedindo a sua respiração, mas assim que fez isso, percebeu o terrível erro que havia cometido. Um bebê muito caro. Mais tarde, Jason descobriu que sua mulher, chamada Caroline Seifert, perdeu sua filha apenas 2 dias de seu nascimento, e esse evento ficou marcado para sempre em seu coração, a tal ponto de não sentir mais vontade de viver também. Até que ela teve uma incrível ideia. A mulher adotou Ainsley, que custou mais de $2.000, o que é o equivalente a cerca de R$11.000. Ou seja, a criança que Jason socorreu era apenas uma boneca hiperrealista que ajudou Caroline a passar pelo luto. A mulher resolveu levar Ainsley para passear com ela, mas resolveu não atrair muita atenção dentro do shopping, por isso quis deixar sua boneca dentro do carro. Mas o tempo em que ela andava pelo edifício foi um verdadeiro espetáculo no estacionamento. Mesmo com uma janela quebrada, Caroline não ficou com raiva, muito pelo contrário, ela ficou extremamente grata em saber que se fosse realmente uma criança, alguém estaria ali para ajudá-la tão prontamente. Mais tarde, Jason descobriu que a mulher não tinha apenas aquela boneca. Havia mais de 40 delas em sua casa. Uma grande coleção, mas Ainsley era a única com quem ela saía, pois Caroline sabia que já estava na hora de se desprender e começar a viver sua vida normalmente de novo. Jason admite ter passado um grande sufoco com o pensamento de que era apenas uma criança inocente, mas entendeu completamente o lado da mulher que riu de toda aquela situação junto do policial que, prontamente, assumiu para pagar o prejuízo de seu carro. Mas ele afirmou em seu departamento que não faria nada diferente e, apesar do caso inusitado, poderia mesmo ser uma criança de verdade. No fim, essa virou uma história e tanto para contar aos amigos. Esse policial pegou uma mãe no flagra roubando, mas quando ele descobriu o verdadeiro motivo disso, não conseguiu conter em lágrimas. Clique e assista agora mesmo!